O Ouvir a Justiça de hoje é sobre a situação dos presos provisórios no Brasil. O índice de presos ainda não julgados é de 41% da população carcerária brasileira. Nossos convidados, o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o presidente do Conselho Penitenciário de Minas, Bruno César. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Ouvir a Justiça está começando. O Conselho Nacional de Justiça divulgou uma estatística no final de agosto indicando que quase a metade dos presos provisórios em Minas Gerais poderia estar solta, com os acusados respondendo aos processos em liberdade. No caso do Tribunal de Justiça de Minas, de um total de 172 audiências realizadas no período de 20 até 31 de julho, 48,83% resultaram em liberdades provisórias. Desembargador Dr. Bruno, as prisões estão cheias desnecessariamente? Eu diria que o erro maior, talvez, podemos localizar essa falha como erro, é a falta de rapidez na análise dessa prisão. A prisão preventiva é feita pela polícia, é levada ao juiz, e às vezes o juiz demora, o próprio promotor tem que se intervir. Esse lapso de tempo, para mim, é que está fazendo com que o preso fique desnecessariamente um longo período preso. Para mim, é esse que é o problema, é o tempo de essa análise. Porque muitas vezes o juiz, como foi bem dito aí, ele libera o preso. Feito flagrante, chega nas mãos dele, ele analisa e libera. Mas estava havendo uma demora, ou por falta de juízes, ou por falta de encaminhamento do próprio delegado. Eu já vi casos nas minhas mãos como tribunal, que o delegado demorou um mês para encaminhar o flagrante para o juiz, quando tinha que fazer isso no dia seguinte. Então essa é que acho que é a grande falha, porque existia prisão preventiva, a necessidade dela, não se pode negar que a prisão preventiva ela tem que existir, esse instituto é necessário que exista. E o senhor, doutor Bruno, o que acha da situação? A situação de presos provisórios nos remete à análise acerca do uso e do abuso no Instituto da Prisão Provisória. O uso, ele há de ser sim defendido, como bem colocou o desembargador Dorgal Andrada. O que nos preocupa é o abuso. E este número exacerbado remete à ideia de que há um abuso no emprego deste meio, porque não se pode considerar razoável que acusados que são presumidamente inocentes, como regra, ou quase como regra, respondam presos. Este número exacerbado demonstra que a prisão, antes do trânsito em julgado, a prisão provisória, tem sido usada em demasia. E aí eu queria até fazer uma complementação nessa linha de raciocínio, é que muitas vezes o próprio promotor, o próprio juiz, eles têm a noção de que o tribunal tem uma tendência, naquele caso concreto, de dar a soltura. Ou seja, não manter aquele preso, manter ele respondendo o processo preso provisoriamente. Mas muito embora, nesses casos que é quase certo que o tribunal vai soltar, às vezes o juiz e o promotor insistem, sabendo que aquilo não vai continuar no tribunal. Insistem porque para dar uma resposta à comunidade, seria isso? Muitas vezes depende também da formação do juiz, né? Tem juízes que são mais rigorosos, mas também há certas pressões locais, né, naturais, todo mundo é humano, e que ele teve contato com o preso, ele acha que aquele determinado preso, por motivos que ele viu, mas sabendo que às vezes o tribunal vai soltar. O Brasil tem hoje mais de 600 mil presos e quase metade deles, 240 mil, são provisórios, ou seja, sem condenação. Na estatística, doutor Bruno, desembargador Dorgal, nós vemos ser grande o número de prisões preventivas. Pergunto, isso se justifica processualmente ou há exagero nesta atitude do judiciário? Doutor Bruno. Em Minas Gerais, nós temos aproximadamente 52% dos presos como presos provisórios. Ou aqueles que têm condenação por outro processo e também prisão provisória em outro, ou que só têm uma prisão provisória e respondem presos a este processo. É um número exacerbado. E isso implica, do ponto de vista administrativo, numa incapacidade de gerenciar tantas pessoas, impossibilidade de proporcionar espaço e unidades adequadas para isso. Do ponto de vista processual, a rigor, prisão provisória tem que ser examinada caso a caso. E qual é o problema que nós vimos? Por que há uma massificação no uso das prisões provisórias, notadamente da prisão preventiva? Por conta de um legado na nossa legislação. A legislação processual penal brasileira, quando editada em 41, ela previa modalidades de prisão preventiva obrigatória. Obrigatória.
Isso foi mudado ao longo dos tempos. Uma primeira mudança tímida na década de 60, outra mudança mais significativa na década de 70, a Constituição Federal na década de 80 impondo uma releitura desse instituto, até essa mudança mais recente de 2011. Mas o que nós percebemos é que, por mais que se altere a legislação para racionalizar o uso dessa medida extrema, que é a prisão provisória, a mentalidade dos operadores de direito não acompanha essa mudança. Quer falar sobre isso, Zé Magalhães? Eu acho interessante essa última legislação que foi colocada, é que... A última é de que ano? Né? 2011? De 2011, que criou a medida cautelar. E que mudou o Código... Alterou também os artigos do Código de Processo Penal. Essa mudança eu acho fenomenal porque ele mantém aquela pessoa não só em liberdade, não mantém ela apenas em liberdade, inteiramente distante, mas ela mantém com vínculos muito fortes, que são as medidas cautelares. Essas medidas cautelares, elas ainda não foram absorvidas 100% na cultura jurídica. O juiz prefere a prisão preventiva, enquanto não precisava de dar prisão preventiva. As medidas cautelares, ele obrigar ele a toda semana comparecer ao fórum, ou colocar ele a fazer um determinado serviço, isso mantém ele vinculado ao processo de forma mais fisicamente e materialmente mais concreta, sem necessidade de botar na prisão, até porque, por razões físicas, nós não temos hoje como colocar presos provisórios cumprindo a prisão preventiva dentro da lei em locais separados dos condenados. Ouvir a Justiça foi às ruas de Belo Horizonte saber o que as pessoas pensam sobre a prisão provisória. Vamos ouvir as opiniões e depois comentamos aqui. Se o crime for um crime mais sério e tudo mais, eu acredito que ele deve esperar preso, mas caso seja um crime tão grave, ele pode aguardar em liberdade. Ele garantindo que não vai sair dentro da cidade, tudo bem. É necessário uma reformulação, né, da atuação do Poder Judiciário para sanar isso, que é uma das grandes mazelas do país. O Estado não tem condições hoje, né, de ampliar esses prédios, mas a população brasileira não pode pagar com isso, deles ficarem soltos na rua. Eles devem aguardar preso, porque ninguém sabe se eles são inocentes ou culpados. Existem poucos juízes para a quantidade de processos que existem no país. Então, é investir mais no Poder Judiciário, que está muito precária a situação. Não tendo um local para eles ficarem em definitivo, que arrumam um lugar para eles ficar provisoriamente, mas não ficarem soltos na rua até aguardar o julgamento, né? Principalmente pelos crimes hediondos. Doutor Bruno, como que o senhor viu a fala popular? É bom deixar claro que a regra é que todo e qualquer acusado responda ao processo em liberdade. Isso por força expressa de princípio constitucional. A prisão, antes de formação da culpabilidade, antes da imposição de pena, ela é excepcional e só se aplica se forem afastadas, no caso concreto, a incidência das medidas cautelares, bem lembradas aqui pelo desembargador Dorgão Andrada. A população normalmente não tem essa percepção, porque não diferencia a situação de um preso provisório, de uma prisão provisória e uma prisão definitiva. Ela pensa na prisão como prisão punição, e a prisão provisória não é uma punição ainda, ela tem uma natureza cautelar voltada a assegurar a efetividade do processo. E a efetividade do processo da própria jurisdição só pode lançar mão da prisão como última ratio, como último recurso, e não de plano. Desembargador, o senhor viu aí a população, alguns populares cobrando do judiciário. Como é que o senhor ouviu a fala popular? O que a gente percebe é a falta, talvez, e também acho que a mídia também contribui, é confundir o preso provisório com o preso que já foi condenado. Então, alguém cometeu um crime qualquer, e a mídia deu destaque, já se quer que ele fique preso. Ora, ele não foi nem indiciado, às vezes não foi nem julgado, não há nem o processo contra ele, mas a opinião pública, ela, vamos dizer assim, ela vincula o ato criminoso à prisão imediata. E às vezes as razões que a lei determina para a prisão preventiva não está naquele caso, mas a opinião pública quer que se mantenha a pessoa presa, mas ele não se encaixa na razão da prisão preventiva. É uma certa crença, um certo até fetiche na prisão imediata para Exato. todo e qualquer acusado. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, mas lembrando que nós vamos sortear, a Mages vai sortear o livro Economia Peregrina, do professor Paulo Haddad, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. Para participar, é só enviar o nome, endereço e telefone para o e-mail viajustiça, justiça sem o C cedilha, @mages.com.br. Voltamos em instantes.
Ouvir a justiça e a situação dos presos provisórios no Brasil. Participam do programa o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o presidente do Conselho Penitenciário de Minas, Bruno César. Nós vamos abrir este bloco com uma reflexão importante levantada pela defensora pública Karina Maldonado. Vamos ouvi-la primeiro, depois comentamos aqui. O crime, além de ser, antes de ser fato jurídico, é um fato social. Acredito que seja necessário um incremento no serviço de inteligência das polícias. Acredito que nós devamos repensar toda a questão que envolve o tráfico de drogas e entender que as políticas adotadas com relação ao tráfico de drogas não têm funcionado. Mas, sobretudo, eu acredito também que a gente deva repensar a nossa cultura do encarceramento. E na sequência da fala da defensora pública, eu já pergunto para os senhores quais são as consequências da prisão provisória para os presos, a sociedade, para o judiciário e o sistema carcerário. Mais um comentário sobre a fala da defensora, desembargador. Ela tocou em 2 pontos bem, eu acho, importantes, que é o problema da polícia. A polícia ela podia prevenir, né, se houvesse um mau investimento, como ela bem disse, na área de investigação, ela podia impedir a quantidade de crimes, às vezes, que vem ocorrendo. E realmente é uma área muito deficitária, acho que todos os estados, a questão da atuação da polícia, questões materiais, financeiras, de recursos humanos. E a outra que ela coloca também, que eu acho aí, no momento do Brasil de hoje, o primeiro tópico é a criminalidade periférica, o decorrente do tráfico de drogas. Nós estamos sabendo que quase 70%, 75% dos crimes hoje em dia são permeados pelo problema da droga. Ou é o menor que está furtando, roubando para comprar droga, ou é briga de gangues, assalto. Você vê o Rio de Janeiro, aquilo tudo que nós vemos no Rio de Janeiro, todo dia na televisão, então, se for ver, permeia a droga. O Rio de Janeiro, aquela confusão toda que tem no Rio de Janeiro é droga. Tiro, matando gente inocente, a escola sendo suspensas as aulas, tudo aquilo que se vê no Rio de Janeiro é em volta de droga. Quer dizer, ela colocou bem, o combate à droga no Brasil foi plenamente fracassado. E aí eu coloco uma observação dita aqui pelo ministro Luiz Fux, há 2 dias atrás. O Supremo está caminhando para liberar o uso da maconha. E o ministro Luiz Fux, que ainda não votou, salvo engano, ele pergunta, a sociedade brasileira, 80% da sociedade brasileira não quer isso. Não é porque o uso da maconha em pequena quantidade não faça mal, é que atrás disso, aquela pessoa, o Brasil não tem um nível de escolaridade próprio para isso, um nível cultural, e vão se utilizar pessoas que têm deficiências, que são os menores. Eles vão ficar fascinados pelo uso da maconha e vão recorrer à criminalidade paralela. Doutor Bruno, comentário do senhor sobre a fala da defensora Karina Maldonado, mas aí, só pegar a deixa do desembargador, a lei de drogas está sendo responsável, então, por esse encarceramento em massa? A doutora Karina Maldonado é uma dileta amiga, uma excelente defensora pública, integra o Conselho Penitenciário juntamente comigo. É uma pessoa que acompanha de perto a situação dos presos provisórios, justamente porque na defensoria ela atua no órgão que lida com essas medidas de urgência. Inclusive está à frente da defensoria, ou representando a defensoria no projeto de audiências de custódia. E ela falou uma coisa ali muito importante, que é o crime enquanto fator social. E é por isso que o crime, além da análise jurídica, que é que nós fazemos com certa propriedade, há a análise sociológica a ser feita, há a análise criminológica. Então, para nós pensarmos em combate sério do crime e da criminalidade, nós temos que pensar em combate a fatores criminógenos. Quais são os aspectos da sociedade que estão compelindo pessoas, notadamente no que se refere a drogas? Jovens, cada vez mais jovens, a uma delinquência muitas vezes violenta, uma guerra sangrenta em razão deste comércio. Esses fatores criminógenos é que têm que ser atacados, porque o direito penal ele não tem um condão de inibir a criminalidade, ele dá uma resposta à prática do delito após a prática do delito. Ele não o evita, então, ele não o previne. O senhor acha, então, pelo que o senhor está dizendo aí, que a lei de drogas não é responsável por esse encarceramento em massa? Não, o encarceramento tem uma consequência direta com a criminalização do tráfico de drogas. O que eu quero dizer é o que fomenta a prática do crime são outros fatores. Agora, na medida em que você tem uma lei de drogas, que é um reflexo dessa política de guerra às drogas, que é uma política fracassada, você tem sim, em razão da política proibicionista, um encarceramento enorme de pessoas envolvidas com essas condutas. Mas aí é preciso também dizer que a lei nova, essa lei de drogas nossa,
ela, de certa forma, ela até que abrandou, porque até então o uso da droga era preso. O cidadão que fizesse uso de qualquer droga, como usuário, não como traficante, como usuário, ele era levado possivelmente a uma prisão, a uma condenação. Hoje não se pode mais condenar. Ele é criminoso, ele será condenado, terá o nome no rol dos culpados, ele vai prestar um serviço à comunidade, ele vai pagar uma multa, ele vai ser condenado, mas ele não pode ser condenado mais à prisão. Então o senhor acha que a lei não é responsável por esse encarceramento? Não, ela abrandou, como o senhor falou. Ela abrandou. O que eu acho, quis dizer é o seguinte, em torno da questão da droga, tem homicídios, tem furto, tem roubo, tem sequestro. A droga em si, eu acho que a lei abrandou. Mas em torno desse fenômeno social, que é a droga, é que tem outros crimes. O primeiro balanço realizado pelo CNJ junto a 7 tribunais de justiça no Brasil mostrou que 8.317 audiências de custódia realizadas neste ano resultaram na concessão de 3.726 autorizações para os acusados responderem a processos criminais em liberdade, ou seja, 44,79%. Eu pergunto para os senhores por que tão grande número de prisões preventivas e temporárias, quando todo o movimento jurisprudencial e doutrinário é contra tal tipo de prisão. Doutor Bruno, o senhor primeiro. A doutrina processual penal e constitucional há muito tempo sustenta que a prisão é uma exceção por força da interpretação do princípio da presunção de inoculpabilidade e de todos os reflexos que ele gera para o direito processual penal, para a aplicação prática do processo penal. A jurisprudência, principalmente agora após a lei de 2011, que introduziu medidas cautelares no processo penal, tem se realinhado. Por quê? Porque até então nós vivíamos uma dicotomia. Ou o acusado respondia preso ou ele respondia em liberdade. O juiz ele não tinha medidas intermediárias entre esses dois extremos para acautelar o processo e a jurisdição. Na medida em que o legislador deu ao judiciário esta possibilidade, nós começamos a perceber na jurisprudência uma maior sensibilidade, que não é necessário este extremo, mas isso ainda é tímido. Isso vem da jurisprudência, ou seja, na primeira instância há ainda assim uma aplicação excessiva da prisão provisória, até porque, e aqui eu me refiro a uma atuação do Ministério Público como regra, que insistem muito nesses pedidos. O Via Justiça faz mais um intervalo, lembrando que a Magis está sorteando este livro aqui, Economia Peregrina, do professor Paulo Haddad, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. É só se comunicar através do nosso e-mail viajustiça@magis.com.br. Até já. O Via Justiça e a situação dos presos provisórios no Brasil. Participando do programa, o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o presidente do Conselho Penitenciário de Minas, Bruno César. Desembargador Dorgal, esse movimento jurisprudencial e doutrinário contra esse tipo de prisão, o senhor acha que esse movimento ele sinaliza para o esgotamento dessa medida cautelar com sua possível supressão? Eu estou plenamente convicto disso. Depois do surgimento, o legislador incluiu a possibilidade das medidas cautelares, para mim, deve se reduzir ao máximo possível, reduzir muito a prisão preventiva. Eu penso que o judiciário ainda não absorveu, porque é uma novidade legislativa, uma novidade de poucos anos. O judiciário, nesse ponto, para absorver os seus costumes, demoram para mudar esses hábitos, né? O próprio Ministério Público, a própria estrutura do judiciário, os juízes que foram formados, foram estudados de outras formas mais antigas, de legislação mais antiga, mas eu acho que o caminho foi assim, brilhante, essa solução intermediária, que não é nem a liberdade total e nem a necessidade da prisão preventiva, mas ficar preso ao processo através de medidas cautelares que a lei nos proporciona. As decisões sobre liberdade dos presos provisórios foram tomadas no âmbito do projeto Audiência de Custódia, idealizado pelo CNJ e que está em execução até o momento em 14 tribunais brasileiros. O projeto prevê a apresentação da pessoa presa em flagrante ao juiz no prazo de 24 horas. Doutor Bruno, como que o senhor vê esse projeto? E pergunto, as audiências de custódia sinalizam que o Instituto da Prisão vai mudar no Brasil?
Bem, as audiências de custódia vêm em boa hora, na verdade já vêm com atraso significativo. É difícil compreender como que até hoje não tínhamos na estrutura brasileira um mecanismo que permitisse aquele jurisdicionado que é preso ser levado à presença de um juiz imediatamente. Porque até então que se tem, e nas comarcas onde ainda não há audiência de custódia, é que a pessoa presa em flagrante fica por muito tempo e não sabe quando terá um contato com o juiz. Se é o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, de mesma forma, ela não sabe quando haverá uma audiência de instrução, que a rigor é o único momento em que ela terá um contato com o juiz. Então, é imprescindível a implementação dessa audiência de custódia para atender, inclusive, determinação de convenções internacionais. E a audiência de custódia tem demonstrado ou tem revelado o abuso no emprego das prisões provisórias. Por quê? Cito 2 exemplos. Durante 2 dias eu acompanhei as audiências de custódia em Belo Horizonte. Em uma delas eu acompanhei 11 audiências. Em 7 foram concedidas medidas cautelares ou liberdade provisória. Só 4 tiveram a prisão em flagrante, convolada em prisão preventiva. Em outro dia acompanhei 15 audiências. Houve 3 concessões de medidas cautelares ou liberdade provisórias. Nas outras 12, não. Então, se pensar, mas nesse segundo dia o índice foi menor. Sim, é porque uma única situação de flagrante eram 8 envolvidos. E era uma situação de tráfico e organização e associação para o tráfico, em que o judiciário, em regra, indefere esses pedidos, pelo menos num primeiro momento. E você vê que o saldo é muito positivo, embora a estrutura ainda seja precária para que a Defensoria atue, para que o Ministério Público acompanhe, o TJ está empreendendo muito esforço para que essa audiência funcione, mas a logística ainda não é ideal, mas tem que se insistir nisso. É por isso, então, desembargador, que no caso o doutor Bruno falou, o preso demora para encontrar-se com o juiz, falta estrutura? Isso que é interessante. Primeiro, só para relembrar, o nosso direito positivo, a legislação brasileira não prevê a audiência de custódia. A audiência de custódia é uma coisa que veio de cima para baixo, né? Veio do Pacto de São José, veio do Tribunal da Legislação dos Direitos Humanos, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e está se alastrando na América do Sul toda, começou em São Paulo, aqui em Minas. Primeiro, só temos em Belo Horizonte. Mas o fantástico disso, a beleza da audiência, que eu acho, de custódia, é o preso ter o contato imediato com a justiça. A pessoa perde o que ele tem de maior na vida, que é a sua liberdade. Ora, no momento que ele perde a liberdade, ele quer encontrar com o juiz e quer expor ao juiz, e o juiz tem direito também, tem obrigação de ouvi-lo para manter naquela situação que ele não foi condenado. Ora, quem não está condenado vai perder a sua liberdade, então que pelo menos dê oportunidade de estar com o juiz. Só que nós temos em Minas quase 300 comarcas. E aqui em Belo Horizonte nós temos um juiz específico para essas audiências, só para isso. Em outras comarcas isso não está sendo possível, porque o juiz teria que parar a sua vara para receber preso, para ficar recebendo preso. Então eu acho que a longo prazo, aliás, a curto prazo, isso vai demorar muito. Mas aonde funciona bem, é um passo, acho, fantástico nessa direção de evitar a prisão preventiva desnecessária ou que às vezes está sendo um pouco exagerada. Estamos chegando ao final do programa, doutor Bruno, as suas considerações finais. Bem, eu acho que a pena de toque no que diz respeito a acautelamento provisório, a prisão provisória, é realmente ter como premissa que o encarceramento provisório, que a prisão preventiva é uma exceção. O preso, a pessoa só deve ser submetida à prisão, a rigor, quando ocorrer uma condenação que afirmar a sua culpabilidade, decisão essa, transitar no julgado. E isso é algo que depende de nós, operadores do direito, trabalharmos dentro dessa premissa e darmos a ela efetividade. Desembargador, rapidamente. Eu acredito e eu aposto muito na medida cautelar que a legislação trouxe e eu acho que ela é uma solução para evitar as prisões, excessivas prisões cautelares. Muito obrigado aos senhores pelas participações e você aí que nos assiste no Brasil todo pela TV Justiça, não deixe de participar do sorteio da Mages, desse livro Economia Peregrina, do professor Paulo Hadar, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. É só escrever para o nosso e-mail viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.